Você vive refém das opiniões dos outros. Cada crítica te desestabiliza, cada julgamento te paralisa, cada palavra alheia tem mais poder sobre você do que a sua própria consciência. Sabe o que isso te custa? Sua paz interior, sua força mental, sua capacidade de decidir com clareza. Você entregou o controle da sua mente para pessoas que nem sequer conhecem o seu propósito. E enquanto você reage a cada provocação, enquanto você se justifica a cada julgamento, enquanto você busca aprovação a cada passo, sua verdadeira força se esvai. Existe uma estratégia mental que os grandes líderes da história conheciam, uma técnica que Jesus dominava, um segredo que transforma fraqueza em autoridade espiritual. É o poder do silêncio interior. Não é passividade, não é submissão, é controle absoluto da sua mente. Nos próximos minutos, vou revelar como você pode recuperar o governo dos seus pensamentos, como transformar críticas em combustível, como construir uma fortaleza mental que nada nem ninguém consegue abalar. Mas primeiro preciso que você encare uma verdade brutal. Você está desperdiçando sua força mental reagindo ao que não importa. E isso precisa parar hoje. Número 1. O poder do silêncio interior. Você já percebeu como o mundo inteiro está gritando? Todo mundo tem uma opinião sobre sua vida. Todo mundo tem algo para dizer sobre suas escolhas. E no meio dessa gritaria ensurdecedora, você perdeu o que mais importa, sua própria voz interior. O silêncio não é fraqueza. É a força mais poderosa que existe no universo. Quando você para de reagir a cada provocação, quando você para de se justificar a cada crítica, quando você para de alimentar cada drama ao seu redor, algo extraordinário acontece. Você recupera seu poder. Pense na árvore durante a tempestade. Ela não luta contra o vento, ela não grita de volta para o temporal. Ela simplesmente mantém suas raízes firmes no solo e deixa a tempestade passar. E quando tudo acalma, ela continua lá, forte, inteira, vitoriosa. Mas você tem reagido a cada rajada de vento na sua vida. Cada crítica te tira do seu centro, cada provocação te faz perder a compostura, cada julgamento te paralisa por dias. Isso precisa parar agora. O silêncio interior não é sobre não sentir, é sobre escolher conscientemente como você vai responder ao que sente. É sobre governar suas reações em vez de ser governado por elas. Quando alguém te critica, o primeiro impulso é se defender. Quando alguém te provoca, o primeiro impulso é revidar. Quando alguém questiona suas escolhas, o primeiro impulso é se justificar. Mas e se você fizesse diferente? E se você simplesmente respirasse fundo e escolhesse o silêncio? Não o silêncio do medo, não o silêncio da insegurança, o silêncio do domínio próprio. O silêncio de quem sabe exatamente quem é e para onde está indo. Esse silêncio é magnético. Ele atrai respeito, ele gera autoridade, ele constrói caráter. Você já notou como as pessoas mais poderosas que você conhece falam pouco? Elas não precisam provar nada a ninguém. Elas não precisam convencer ninguém de seu valor. Elas simplesmente são. E essa presença silenciosa comunica mais do que 1000 palavras. O domínio da mente começa com o domínio da língua. E o domínio da língua começa com a escolha consciente do silêncio em momentos estratégicos. Quando você para de alimentar discussões inúteis, sua energia mental se multiplica. Quando você para de se envolver em dramas desnecessários, sua paz interior se fortalece. Quando você para de reagir automaticamente a cada estímulo externo, você recupera o controle total da sua experiência de vida. Mas isso não é fácil. Seu ego vai gritar. Sua mente vai querer que você se defenda. Suas emoções vão tentar te convencer de que você precisa revidar.
É aí que você precisa ser mais forte que seus próprios impulsos. O silêncio é uma disciplina, é um treino diário, é uma escolha que você faz momento após momento, situação após situação. E com o tempo, algo milagroso acontece. Você percebe que não precisa mais da aprovação dos outros. Você percebe que não precisa mais provar seu valor. Você percebe que sua força vem de dentro, não de fora. O mundo externo pode estar em caos completo. As pessoas podem estar perdendo a compostura. As circunstâncias podem estar desafiando sua paciência. Mas dentro de você existe um espaço sagrado de paz que nada nem ninguém pode tocar. Esse espaço é seu refúgio, é sua fortaleza, é sua fonte de poder verdadeiro. A partir de hoje, quando alguém tentar te tirar do seu centro, lembre-se, você não precisa aceitar o convite para a discussão. Você não precisa participar do drama. Você pode escolher a serenidade. E dessa serenidade nascerá uma força que você nem imagina que possui. Uma força que não precisa ser provada. Uma força que simplesmente é. Número 2. Autoridade espiritual e domínio interno. Sua mente é um território sagrado, mas você tem tratado ela como uma estação de trem onde qualquer pensamento pode entrar e sair livremente. Qualquer emoção pode se hospedar ali. Qualquer medo pode fazer sua morada. Isso termina hoje. Imagine sua mente como um reino. Você é o rei ou a rainha desse reino. Todo pensamento que chega à sua porta é um visitante. E como todo bom governante, você tem o direito e a responsabilidade de escolher quem entra e quem fica do lado de fora. Medo bate na porta. Você pode escolher não abrir. Raiva tenta invadir. Você pode escolher expulsá-la. Dúvida sussurra no seu ouvido. Você pode escolher não escutar. Mas isso exige algo que a maioria das pessoas não tem: domínio interno. A capacidade de governar seu próprio mundo interior com autoridade espiritual. Você já se perguntou por que algumas pessoas irradiam uma presença que é impossível ignorar? Por que algumas pessoas entram em um ambiente e automaticamente comandam respeito sem dizer uma palavra? É porque elas governam seu mundo interno primeiro. Elas estabeleceram ordem dentro de si mesmas. E essa ordem interna se manifesta como autoridade externa. Quando você não governa seus pensamentos, eles governam você. Quando você não governa suas emoções, elas governam você. Quando você não governa seus medos, eles governam você. E um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Olhe para a sua vida agora. Quantas decisões você está tomando baseadas no medo? Quantas oportunidades você está perdendo porque a dúvida está sussurrando no seu ouvido? Quantas vezes você deixou a raiva destruir relacionamentos importantes? Quando você permite que pensamentos negativos façam morada na sua mente, você está literalmente convidando o caos para governar sua vida. Você está abdicando de seu trono. Você está entregando seu poder para invasores. Mas quando você assume o controle total do seu mundo interno, algo extraordinário acontece. Você desenvolve o que eu chamo de autoridade espiritual. Uma presença magnética que não pode ser ensinada, apenas desenvolvida. Essa autoridade não vem de títulos, não vem de posições, não vem de reconhecimento externo. Ela vem da conexão profunda com sua própria força interior. Ela vem do alinhamento total entre quem você é por dentro e como você se manifesta por fora. Pessoas com autoridade espiritual não precisam gritar para serem ouvidas. Elas não precisam se impor para serem respeitadas. Elas não precisam competir para serem reconhecidas. Sua presença fala por si só. E essa presença é construída tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, escolha por escolha, no território sagrado da mente. Mas vamos ser claros sobre uma coisa: governar sua mente não é sobre suprimir emoções,
Não é sobre negar sentimentos. Não é sobre se tornar uma máquina fria e calculista. É sobre reconhecer que você tem o poder de escolha. Você pode sentir raiva sem ser controlado por ela. Você pode experimentar medo sem ser paralisado por ele. Você pode passar por dor sem ser destruído por ela. O domínio interno é sobre resposta consciente em vez de reação automática. É sobre ser o diretor da sua própria experiência emocional, em vez de ser apenas um ator que recita o script que outros escreveram para você. Quando você governa seu mundo interno com autoridade espiritual, você para de ser vítima das circunstâncias. Você para de ser escravo das opiniões alheias. Você para de ser refém dos próprios medos. E algo poderoso acontece. Você começa a influenciar positivamente o mundo ao seu redor, simplesmente por ser quem você é. Sua presença se torna uma força de estabilização. Sua energia se torna uma fonte de inspiração. Pessoas começam a gravitar em direção a você, não porque você está tentando impressioná-las, mas porque existe uma solidez em você que elas reconhecem e respeitam. Esse é o poder da autoridade espiritual. Ela não é conquistada, ela é desenvolvida, ela não é emprestada, ela é cultivada, ela não é temporária, ela é eterna. E ela começa no momento em que você decide assumir o controle total do território sagrado da sua mente. Número 3. O papel do pensamento na construção da realidade. Seus pensamentos não são apenas ideias flutuando aleatoriamente na sua mente. Eles são comandos, instruções diretas para seu subconsciente. Ordens que você está dando para o universo sobre o tipo de vida que você quer experimentar. E se você tem vivido uma vida que não te satisfaz, precisa olhar honestamente para os comandos que você tem enviado. Cada pensamento que você nutre com emoção se torna uma semente plantada no solo fértil do seu subconsciente. E assim como a natureza não julga a qualidade da semente, ela simplesmente faz crescer o que foi plantado, seu subconsciente não questiona a qualidade dos seus pensamentos. Ele simplesmente trabalha para torná-los realidade. Você tem plantado sementes de abundância ou de escassez? Sementes de confiança ou de medo? Sementes de possibilidade ou de limitação? A realidade que você está vivendo hoje é a colheita dos pensamentos que você plantou no passado. E a realidade que você viverá amanhã está sendo determinada pelos pensamentos que você está plantando hoje. Isso não é filosofia vazia. É uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Seus pensamentos dominantes, especialmente aqueles carregados de emoção e repetição, se manifestam como circunstâncias concretas na sua vida. Pense por um momento. Qual tem sido o tema predominante dos seus pensamentos nas últimas semanas? Preocupação, gratidão, ansiedade, expectativa positiva, ressentimento, esperança? Seja honesto consigo mesmo. Porque essa honestidade é o primeiro passo para a transformação. Se você tem focado consistentemente no que pode dar errado, você está literalmente programando seu subconsciente para encontrar e criar situações onde as coisas dão errado. Se você tem focado no que você não tem, você está instruindo sua mente a buscar evidências de escassez. Mas se você começar a focar conscientemente no que você quer criar, se você começar a nutrir pensamentos de possibilidade, se você começar a meditar no que pode dar certo, você estará reprogramando completamente sua experiência de vida. Isso não é sobre pensamento positivo superficial. Não é sobre negar a realidade ou fingir que problemas não existem. É sobre escolher conscientemente onde você coloca sua atenção mental e emocional. A atenção é sua ferramenta mais poderosa. O que você foca cresce. O que você ignora murcha. O que o alimenta se fortalece. O que você jejua enfraquece. Então me diga, o que você tem alimentado com sua atenção?
Se você tem alimentado dúvidas, elas cresceram. Se você tem alimentado medos, eles se multiplicaram. Se você tem alimentado ressentimentos, eles se enraizaram profundamente na sua psique. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar isso imediatamente. Não precisa esperar permissão. Não precisa esperar as circunstâncias mudarem. Você pode começar agora mesmo a plantar sementes diferentes. Mas isso exige disciplina mental. Exige vigilância constante sobre o conteúdo da sua mente. Exige a coragem de interromper padrões de pensamento que se tornaram automáticos. Quantas vezes por dia você pega sua mente divagando em direção ao pessimismo? Quantas vezes você a surpreende criando cenários catastróficos? Quantas vezes você permite que ela recicle memórias dolorosas do passado? Essa é sua mente operando no piloto automático. E o piloto automático da mente humana, infelizmente, está programado para o negativo. É um mecanismo de sobrevivência primitivo que não serve mais para a vida moderna. Você precisa assumir o controle manual. Precisa se tornar o piloto consciente dos seus próprios pensamentos. E como você faz isso? Através da disciplina de submeter cada pensamento à análise consciente. Perguntando: este pensamento me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Este pensamento me fortalece ou me enfraquece? Este pensamento constrói ou destrói? Se a resposta for negativa, você tem o poder de substituir esse pensamento imediatamente. Não precisa lutar contra ele. Não precisa resistir a ele. Simplesmente o substitua por algo que sirva melhor aos seus propósitos. Isso é como treinar um músculo. No início, é difícil. Exige esforço consciente, mas com a prática, se torna segunda natureza. E quando você domina essa habilidade, quando você se torna o comandante consciente dos seus próprios pensamentos, você literalmente se torna o arquiteto da sua própria realidade. Número 4. Clareza de propósito e segurança interior. Você está vivendo a vida de outra pessoa, seguindo sonhos que não são seus, perseguindo objetivos que outras pessoas definiram como importantes. Tentando impressionar pessoas que nem sequer importam verdadeiramente para você. E no meio dessa busca frenética por aprovação externa, você perdeu algo fundamental: você mesmo. A clareza de propósito não é um luxo, é uma necessidade básica da alma humana. Sem ela, você fica à deriva, sendo puxado em todas as direções por ventos que não escolheu. Mas com ela, você se torna como um navio com uma bússola precisa, navegando com confiança mesmo em mares tempestuosos. Quando você sabe exatamente por que está aqui, quando você tem absoluta clareza sobre sua missão de vida, algo extraordinário acontece. Você para de se importar com a opinião dos outros sobre suas escolhas. Não porque você se tornou insensível, mas porque você desenvolveu algo muito mais poderoso que a necessidade de aprovação. Você desenvolveu convicção interior. Pense na diferença entre uma pessoa que está tentando impressionar a todos e uma pessoa que está focada em cumprir sua missão. A primeira está constantemente ansiosa, constantemente insegura, constantemente mudando de direção baseada no feedback externo. A segunda irradia uma confiança silenciosa, uma certeza interior, uma paz que não pode ser abalada pelas opiniões alheias. Você já teve a experiência de estar na presença de alguém que sabe exatamente por que está aqui? Há algo magnético nessa pessoa, algo que inspira respeito imediato, algo que comunica autoridade sem arrogância. Essa é a força da clareza de propósito. Ela elimina a necessidade de se justificar. Ela remove a compulsão de provar seu valor. Ela dissolve o medo de ser mal compreendido. Quando você sabe quem você é e por que está aqui,
Você para de viver em função do que os outros pensam e começa a viver em função do que você sabe ser verdadeiro. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca fez o trabalho interior necessário para descobrir seu verdadeiro propósito. Elas aceitaram os scripts que foram dados a elas pela sociedade, pela família, pela mídia. Você deveria fazer isso. Você deveria querer aquilo. Sucesso é isso. Felicidade é aquilo. E elas passam a vida inteira tentando se encaixar em moldes que foram feitos para outras pessoas. Não é de admirar que tantas pessoas se sintam perdidas. Não é de admirar que tantas pessoas vivam em constante ansiedade. Elas estão tentando ser alguém que não são. Mas e se você parasse de tentar se encaixar e começasse a se descobrir? E se você parasse de tentar impressionar e começasse a se expressar? E se você parasse de seguir o caminho traçado por outros e começasse a criar seu próprio caminho? A clareza de propósito começa com honestidade brutal consigo mesmo. Você precisa parar e perguntar: o que eu realmente quero? Não o que eu acho que deveria querer. Não o que outras pessoas querem que eu queira. Mas o que meu coração genuinamente deseja. Essa é uma pergunta assustadora para muitas pessoas, porque a resposta pode requerer mudanças difíceis, pode requerer conversas desconfortáveis. Pode requerer a coragem de decepcionar algumas pessoas para se manter fiel a si mesmo. Mas a alternativa é pior. A alternativa é viver uma vida que não é sua. É chegar ao fim dos seus dias e perceber que você nunca realmente viveu. Quando você encontra seu verdadeiro propósito, quando você alinha sua vida com sua missão autêntica, você desenvolve o que eu chamo de segurança interior. Uma confiança que não depende de circunstâncias externas. Uma estabilidade que não pode ser abalada por críticas ou rejeições. Você para de precisar da validação constante dos outros. Você para de viver com medo do julgamento alheio. Você para de modificar seus sonhos para se adequar às expectativas dos outros. E algo poderoso acontece. Você começa a atrair as pessoas certas e as oportunidades certas naturalmente. Porque quando você está alinhado com seu propósito verdadeiro, você emite uma frequência que ressoa com tudo que está destinado a fazer parte da sua jornada. Isso não significa que o caminho será fácil. Pode significar que você terá que tomar decisões difíceis. Pode significar que você terá que enfrentar críticas. Pode significar que você terá que escolher a solidão temporária em vez do aplauso vazio. Mas também significa que você viverá com integridade, que você dormirá em paz, que você acordará cada manhã sabendo exatamente por que está aqui. E essa certeza é a base de toda grandeza verdadeira. Número 5. Maturidade emocional e domínio próprio. Suas emoções não são seus inimigos, mas elas também não são seus mestres. E a diferença entre essas duas perspectivas determina se você vive como uma pessoa madura ou como uma criança em corpo adulto. A maturidade emocional não é sobre não sentir, é sobre sentir completamente, mas responder conscientemente. Pense na última vez que você explodiu em raiva, na última vez que reagiu defensivamente a uma crítica, na última vez que tomou uma decisão impulsiva baseada no medo ou na frustração. Como você se sentiu depois? Como isso afetou seus relacionamentos? Como isso impactou seus objetivos? A falta de domínio próprio é um dos assassinos mais silenciosos do sucesso. Ela destrói relacionamentos em segundos. Ela sabota anos de progresso com uma única reação impensada. Ela queima pontes que levará manos para construir. E o mais trágico é que isso é completamente evitável. Você pode aprender a sentir profundamente sem ser controlado pelas suas emoções. Você pode experimentar raiva sem ser destrutivo. Você pode passar por tristeza sem afundar na autopiedade.
Mas isso requer algo que nossa cultura não ensina: a habilidade de observar suas emoções como se você fosse um cientista estudando um fenômeno interessante. Quando a raiva surge, em vez de ser consumido por ela, você pode dizer: interessante, estou sentindo raiva agora. O que essa emoção está tentando me comunicar? Qual é a mensagem por trás dela? Quando o medo aparece, em vez de fugir ou atacar, você pode perguntar: o que esse medo está me mostrando? É um medo legítimo que me protege de um perigo real ou é um medo ilusório baseado em inseguranças do passado? Essa capacidade de observar suas emoções com curiosidade em vez de julgamento é a marca da maturidade emocional. É o que separa líderes de seguidores. É o que distingue pessoas de influência de pessoas que são constantemente influenciadas pelos próprios humores. Você já notou como algumas pessoas parecem ter uma estabilidade emocional inabalável? Não porque elas não sentem, mas porque elas desenvolveram a capacidade de sentir sem ser dominadas pelo que sentem. Elas desenvolveram o que eu chamo de domínio próprio emocional, a habilidade de escolher suas respostas em vez de simplesmente reagir automaticamente. E isso não é um talento nato. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. É um músculo que pode ser fortalecido. É uma disciplina que pode ser cultivada. Mas requer prática consciente. Requer o compromisso de pausar antes de reagir. Requer a humildade de reconhecer quando você está sendo controlado pelas emoções em vez de estar no controle delas. A próxima vez que uma emoção intensa surgir, experimente fazer o seguinte: respire profundamente 3 vezes, não para suprimir a emoção, mas para criar um espaço entre o estímulo e sua resposta. Nesse espaço está seu poder. Nesse espaço você pode escolher. Você pode decidir como quer responder. Você pode agir baseado em sabedoria em vez de reagir baseado em impulso. E aqui está algo crucial. O domínio próprio não é sobre se tornar uma pessoa fria ou desapaixonada. É sobre canalizar suas emoções de forma construtiva em vez de destrutiva. A raiva pode ser transformada em determinação. A tristeza pode ser transformada em compaixão. O medo pode ser transformado em cautela prudente. A frustração pode ser transformada em motivação para a mudança. Mas essa transformação só acontece quando você não está sendo controlado pela emoção bruta. Quando você desenvolve a capacidade de sentir, observar e então escolher conscientemente como canalizar essa energia emocional. Isso é particularmente importante em relacionamentos. Quantas palavras você gostaria de poder retirar? Quantas reações impulsivas danificaram pessoas que você ama? Quantas oportunidades você perdeu porque não conseguiu controlar suas respostas emocionais? O domínio próprio não é apenas sobre seu próprio bem-estar. É sobre sua responsabilidade para com as pessoas ao seu redor. É sobre ser uma fonte de estabilidade em vez de caos. É sobre contribuir para a paz em vez de alimentar conflitos desnecessários. Quando você desenvolve maturidade emocional verdadeira, você se torna alguém em quem as pessoas podem confiar, não apenas para ser competente, mas para ser estável. Não apenas para ter habilidades, mas para ter caráter. E o caráter é construído momento por momento, escolha por escolha, na forma como você responde às pressões da vida. Pessoas de caráter não são aquelas que nunca sentem emoções intensas. São aquelas que sentem profundamente, mas agem com sabedoria. Número 6. Críticas, julgamentos e aprovação externa. Você tem vivido sua vida como se fosse um réu em um tribunal permanente, onde todos ao seu redor são juízes com o poder de determinar seu valor. E você tem passado seus dias tentando desesperadamente agradar juízes que nem sequer têm qualificação para julgar sua vida. Isso precisa parar, hoje. A opinião dos outros sobre você não é fato,
é perspectiva, e perspectiva é sempre limitada pela experiência, pelos preconceitos e pelas projeções de quem está olhando. Quando alguém critica você, essa pessoa está revelando mais sobre si mesma do que sobre você. Ela está mostrando suas próprias frustrações, suas próprias inseguranças, suas próprias limitações de visão. Isso não significa que toda crítica deve ser ignorada. Algumas críticas carregam verdades úteis, algumas observações podem te ajudar a crescer. Mas a diferença crucial está em como você recebe e processa essa informação. Você pode ouvir sem absorver, pode considerar sem se desestabilizar, pode avaliar sem se autofladicar. Mas isso só é possível quando você para de buscar a validação externa como fonte primária do seu senso de valor pessoal. Quantas ideias brilhantes você enterrou porque teve medo de como seriam recebidas? Quantos sonhos você abandonou porque alguém disse que não eram práticos? Quantas vezes você modificou quem você é para se encaixar nas expectativas alheias? Cada vez que você permite que o medo da crítica guie suas decisões, você está traindo a si mesmo. Está escolhendo a segurança da mediocridade em vez da vulnerabilidade da grandeza. E aqui está a ironia cruel. Não importa o quanto você tente agradar a todos, sempre haverá alguém insatisfeito com suas escolhas. Sempre haverá alguém com uma opinião diferente. Sempre haverá alguém disposto a julgar sem conhecer toda a história. Então você tem uma escolha: viver tentando a impossível tarefa de satisfazer críticos que nunca estarão satisfeitos, ou viver de acordo com seus próprios valores e convicções. Quando você escolhe o segundo caminho, algo libertador acontece. Você para de desperdiçar energia mental preciosa tentando controlar percepções que estão além do seu controle. Você para de modificar sua autenticidade para acomodar inseguranças alheias. Você desenvolve o que eu chamo de imunidade à aprovação externa. Não porque você se tornou insensível ao feedback, mas porque você desenvolveu um senso de valor que não depende da validação constante dos outros. Isso não significa arrogância, não significa fechar-se para crescimento. Significa ter um centro estável de autoavaliação que não oscila com cada vento de opinião externa. Pense nas pessoas que você mais admira. Elas passam seus dias preocupadas com o que outros pensam delas? Elas modificam seus princípios baseados na popularidade de suas escolhas? Elas vivem em função da aprovação alheia? Claro que não. Elas vivem de acordo com suas próprias convicções. Elas tomam decisões baseadas em sabedoria interior, não em pesquisas de opinião informais. E é exatamente por isso que você as admira. Há algo magnético em pessoas que têm coragem de ser autênticas mesmo quando isso não é popular. Mas desenvolver essa coragem requer que você enfrente um dos seus medos mais profundos, o medo da rejeição, o medo de não ser aceito, o medo de ser mal compreendido. Esses medos são compreensíveis. Somos criaturas sociais. O desejo de pertencer está profundamente enraizado na psique humana. Mas quando esse desejo se torna uma necessidade desesperada, ele nos escraviza. Você pode buscar conexão autêntica sem sacrificar sua autenticidade. Pode valorizar relacionamentos sem se tornar refém das opiniões alheias. A chave está em entender a diferença entre ser respeitoso e ser subserviente, entre ser adaptável e ser camaleão, entre considerar perspectivas alheias e viver em função delas. Quando você para de viver para a aprovação externa, você descobre algo surpreendente. Você atrai naturalmente o tipo de aprovação que realmente importa. Você atrai respeito genuíno. Você atrai admiração autêntica. Você atrai pessoas que valorizam sua autenticidade. E você repele aqueles que só te aceitariam se você fosse alguém diferente de quem realmente é. O que, aliás, é uma bênção disfarçada. A vida é muito curta para ser desperdiçada tentando impressionar pessoas que não têm a capacidade de apreciar quem você realmente é.
é muito valiosa para ser sacrificada no altar da conformidade. Você tem algo único para contribuir para este mundo, algo que só você pode oferecer. Mas você nunca descobrirá o que é se continuar tentando ser uma versão diluída de si mesmo para agradar críticos cujas próprias vidas carecem da coragem que eles tentam te desencorajar de ter. Número 7. A dor como ferramenta de refinamento. A dor não chegou para destruir você. Ela chegou para revelar quem você realmente é por baixo de todas as máscaras sociais, de todas as pretensões, de todas as ilusões que você construiu sobre si mesmo. E essa revelação, por mais desconfortável que seja, é um presente. Você tem tratado a dor como inimiga. Tem fugido dela, negado ela, tentado anestesiá-la, com distrações, vícios, relacionamentos tóxicos, consumismo desenfreado. Qualquer coisa para não sentir o que precisa ser sentido. Mas e se eu te dissesse que a dor é sua professora mais eficiente? Que ela carrega em si as lições mais valiosas sobre sua própria força? Que ela é o cinzel divino esculpindo a versão mais refinada de quem você pode se tornar? A dor queima o que é falso em você. Ela remove as ilusões. Ela revela suas verdadeiras prioridades. Ela mostra onde você colocou sua confiança e se essa confiança estava bem depositada. Quando tudo está indo bem, é fácil se sentir forte. É fácil se sentir espiritual. É fácil falar sobre fé, sobre coragem, sobre perseverança. Mas a dor testa se essas são apenas palavras bonitas ou se são verdades enraizadas na sua essência. Você já passou por um momento tão difícil que sentiu que não ia conseguir sobreviver? Um momento onde cada respiração parecia um esforço consciente? Onde cada dia parecia uma montanha impossível de escalar? E mesmo assim, você sobreviveu. Mesmo assim, você continuou. Mesmo assim, você encontrou uma forma de seguir em frente. Essa é a prova da sua força interior. Essa é a evidência de que existe em você algo muito mais poderoso do que você imagina. Algo que não pode ser quebrado por circunstâncias externas. Mas você só descobre essa força quando é forçado a encontrá-la. Você só conhece a profundidade do seu próprio poço quando precisa beber dele para sobreviver. A dor é seu portal para essa descoberta. Não estou romantizando o sofrimento. Não estou sugerindo que você deve buscar a dor ou que deve gostar dela. Estou dizendo que quando ela chegar, e ela chegará, porque faz parte da experiência humana, você pode escolher como se relacionar com ela. Você pode ser vítima da sua dor ou pode ser aluno dela. Pode ser esmagado por ela ou pode ser refinado através dela. Pode permitir que ela te diminua, ou pode usar ela para descobrir o quão grande você realmente é. A diferença está na sua perspectiva, e a perspectiva é uma escolha. Quando você para de resistir à dor e começa a questioná-la, algo profundo acontece. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Como isso pode me fortalecer? Que aspectos da minha vida precisavam ser examinados mais profundamente? Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas transforma sua função. Em vez de ser uma força destrutiva, ela se torna uma força construtiva. Pense nas pessoas mais sábias que você conhece. Nas pessoas mais compassivas, nas pessoas mais fortes emocionalmente. Todas elas passaram por dores significativas. E em vez de permitir que essas dores as tornassem amargas ou cínicas, elas permitiram que as tornassem mais sábias e compassivas. A dor não processada se torna amargura. A dor processada se torna sabedoria. A dor não aceita se torna ressentimento. A dor aceita se torna força.
A dor negada se torna uma ferida infectada. A dor enfrentada se torna uma cicatriz que conta a história da sua vitória. Mas aceitar a dor não significa ser passivo diante dela. Não significa não buscar soluções. Não significa não lutar por mudanças quando mudanças são necessárias e possíveis. Significa parar de desperdiçar energia resistindo ao que já está acontecendo e canalizar essa energia para crescer através da experiência. Significa deixar que a dor faça seu trabalho de queimar o que precisa ser queimado, de limpar o que precisa ser limpo, de revelar o que precisa ser revelado. E quando o fogo da dor passar, você descobrirá algo surpreendente. Você não é a mesma pessoa que entrou nesse processo. Você é alguém mais forte, mais sábio, mais compassivo, mais real. A dor não é punição, é purificação. Não é maldição, é bênção disfarçada. Não é fim, é transformação. E do outro lado dela te espera uma versão de você mesmo que você nunca imaginou que poderia ser. Número 8. Persistência espiritual e valor do processo invisível. O mundo te ensinou a valorizar apenas o que é imediatamente visível. Os resultados rápidos, o reconhecimento instantâneo, a gratificação imediata. E por causa disso, você tem perdido as maiores oportunidades da sua vida. Porque as transformações mais profundas acontecem no silêncio. As vitórias mais significativas nascem na obscuridade. Os milagres mais poderosos se desenvolvem longe dos holofotes. Você tem desistido de sonhos porque eles não se manifestaram no seu cronograma. Tem abandonado projetos porque não receberam aplausos imediatos. Tem questionado seu valor porque seu progresso não é óbvio para os outros. Mas e se eu te dissesse que você está desistindo exatamente no momento em que a magia está prestes a acontecer? A persistência espiritual não é sobre insistir cegamente no mesmo caminho. É sobre manter a fé no processo mesmo quando os resultados não são visíveis. É sobre continuar plantando mesmo quando a colheita ainda não chegou. É sobre entender que existe um cronograma divino que não se alinha necessariamente com sua impaciência humana. Pense na semente que é plantada na terra. Por semanas, nada acontece na superfície. Alguém observando de fora poderia pensar que nada está se desenvolvendo. Mas debaixo da terra, um processo milagroso está acontecendo. Raízes estão se formando. Força está sendo acumulada. Preparação está acontecendo. E então, no momento exato, a vida explode através da superfície. Sua vida funciona da mesma forma. Muitas das vezes, quando você pensa que nada está acontecendo, os maiores desenvolvimentos estão ocorrendo nos níveis invisíveis da realidade. Suas orações estão sendo respondidas de formas que você ainda não pode ver. Seus esforços estão criando momentum que ainda não se manifestou. Sua fé está movendo montanhas que ainda não foram relocalizadas fisicamente. Mas você só descobrirá isso se persistir através da invisibilidade. Se continuar quando não há evidência. Se mantiver a fé quando não há prova. A maioria das pessoas desiste 5 minutos antes do milagre. Elas param de escavar 1 metro antes de encontrar o ouro. Elas abandonam o sonho, uma tentativa antes do sucesso. E fazem isso porque foram condicionadas a acreditar que se algo não está funcionando imediatamente, não vai funcionar nunca. Que se os resultados não são óbvios, os esforços são inúteis. Essa mentalidade é a assassina dos sonhos. É a ladra das possibilidades. É a sepultoria dos milagres. A persistência espiritual requer uma perspectiva diferente. Requer a compreensão de que você não está apenas trabalhando no reino físico. Você está colaborando com forças invisíveis que operam em cronogramas que transcendem sua compreensão limitada. Quando você planta uma semente, você não fica desenterrando ela todos os dias para ver se está crescendo. Você confia no processo. Você confia na natureza.
Você confia que há algo maior que você trabalhando para trazer essa semente à manifestação plena. A mesma confiança é necessária na sua jornada pessoal de crescimento e manifestação. Você precisa confiar que cada esforço sincero está contribuindo para um resultado que ainda não pode ver, que cada passo fiel está te levando a um destino que ainda não foi revelado, que cada ato de fé está participando de um milagre que está sendo tecido nos bastidores da realidade. Mas isso requer algo que nossa cultura não cultiva: paciência ativa, a habilidade de continuar trabalhando sem necessidade de validação externa constante, a capacidade de perseverar sem aplausos, a força de continuar mesmo quando ninguém está observando. Essa é a marca dos grandes. Não apenas a habilidade de performar quando todos estão assistindo, mas a integridade de continuar quando ninguém está prestando atenção. Porque aqui está a verdade que poucos entendem. Deus sempre está prestando atenção. O universo sempre está registrando. Sua alma sempre está mantendo um registro perfeito do seu esforço sincero. E nenhum esforço genuíno, por menor que pareça, é desperdiçado. Nenhuma oração verdadeira passa despercebida. Nenhum ato de fé deixa de criar ondulações na estrutura da realidade. Mas essas ondulações muitas vezes levam tempo para se manifestar de formas visíveis. E é durante esse tempo de espera aparente que sua fé é testada. É durante esses períodos de invisibilidade que seu caráter é forjado. Você está sendo testado agora mesmo. Sua capacidade de continuar sem evidência está sendo refinada. Sua habilidade de manter a fé quando a lógica sugere desistência está sendo desenvolvida. E esses são os testes mais importantes da sua vida. Porque sua resposta a eles determina se você se juntará às fileiras daqueles que desistiram cedo demais, ou se você se tornará uma das raras pessoas que persistiram até ver o impossível se tornar inevitável. O processo invisível é sagrado. É onde os milagres nascem. É onde os sonhos ganham substância. É onde a fé se transforma em realidade tangível. Continue, mesmo quando não há evidência. Continue, mesmo quando não há aplausos. Continue, mesmo quando sua mente lógica está gritando que você deveria parar. Porque do outro lado da sua persistência espiritual está esperando uma vida que você nem consegue imaginar ainda. Número 9. Validação divina e força invisível. Há uma audiência que você tem ignorado completamente. Uma testemunha que observa cada um dos seus esforços silenciosos. Um juiz cujo veredito é o único que realmente importa. E enquanto você tem desperdiçado energia tentando impressionar plateias temporárias, você tem negligenciado a aprovação eterna que sempre esteve ao seu alcance. Você tem vivido como se sua vida fosse um show e como se a validação humana fosse o prêmio mais importante a ser conquistado. Mas, e se eu te dissesse que existe uma forma de validação muito mais poderosa, mais estável e mais transformadora? Deus vê o que ninguém mais vê. Ele observa os momentos quando você escolhe fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ele registra os sacrifícios que você faz sem nunca contar para ninguém. Ele honra a integridade que você mantém mesmo quando seria mais fácil compromete-la. Essa validação divina não depende de reconhecimento público, não depende de aplausos, não depende de títulos ou posições ou status social. Ela depende apenas da autenticidade do seu coração e da sinceridade dos seus esforços. Quando você começa a viver para essa audiência divina, algo extraordinário acontece. Você para de se sentir invisível. Você para de se sentir desvalorizado. Você para de buscar desesperadamente por atenção externa. Porque você sabe que está sendo visto. Você sabe que está sendo valorizado. Você sabe que cada pequeno ato de bondade, cada momento de perseverança, cada escolha difícil feita com integridade está sendo registrado e honrado. Pense nos momentos mais significativos da sua vida.
Não aqueles que foram aplaudidos publicamente, mas aqueles onde você sentiu uma satisfação profunda por ter feito a coisa certa. Momentos onde você ajudou alguém sem esperar reconhecimento. Momentos onde você perseverou através de dificuldades sem ninguém perceber. Momentos onde você manteve sua integridade mesmo quando custou caro. Esses momentos não foram desperdiçados. Eles não passaram despercebidos. Eles estão construindo algo em você que é muito mais valioso do que qualquer troféu externo. Eles estão construindo caráter verdadeiro. E o caráter é a única coisa que você realmente pode levar consigo quando deixar este mundo. É a única riqueza que não pode ser roubada. É a única conquista que permanece quando tudo mais desaparece. Mas nossa cultura não valoriza caráter. Ela valoriza performance. Não valoriza integridade. Ela valoriza resultados. Não valoriza fidelidade. Ela valoriza sucesso visível. E por causa disso, muitas pessoas vivem vidas vazias, construindo fachadas impressionantes sobre fundações fracas. Mas há uma forma diferente de viver. Uma forma onde seu valor não é determinado por métricas externas, mas por alinhamento interno. Onde sua força não vem de reconhecimento público, mas de aprovação divina. Quando você vive dessa forma, você desenvolve o que eu chamo de autoridade invisível. Uma presença que as pessoas sentem, mas não conseguem explicar. Uma influência que não precisa ser declarada porque é naturalmente reconhecida. Essa autoridade não vem de títulos, não vem de conquistas, não vem de networking ou política ou manipulação. Ela vem da alignment entre quem você é e como você vive. Ela vem da consistência entre seus valores declarados e suas ações diárias. Ela vem de ser a mesma pessoa em público e em privado. De ter a mesma integridade quando ninguém está olhando o que você tem quando todos estão observando. Essa consistência cria uma força magnética. As pessoas podem não conseguir articular o que é diferente em você, mas elas sabem que existe algo sólido, algo confiável, algo autêntico. E essa força não pode ser fingida, não pode ser fabricada, não pode ser comprada ou emprestada. Ela só pode ser cultivada através de anos de escolhas fiéis, momentos silenciosos de integridade, decisões difíceis feitas com coragem. Cada vez que você escolhe fazer o certo quando seria mais fácil fazer o errado, você está fazendo um depósito nessa conta de autoridade invisível. Cada vez que você mantém sua palavra quando seria conveniente quebrá-la, você está construindo essa força interior. E com o tempo, essa força se torna a fonte mais confiável de confiança, paz e propósito que você pode ter. Você para de viver na montanha-russa emocional da aprovação externa. Para de se sentir validado quando é elogiado e destruído quando é criticado. Você desenvolve uma estabilidade interior que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Porque você sabe quem você é. Você sabe que está vivendo com integridade. Você sabe que tem a aprovação que realmente importa. E a partir dessa base sólida, você pode contribuir genuinamente para o mundo. Não a partir de uma necessidade desesperada de ser notado, mas a partir de um desejo autêntico de servir. Não a partir do vazio tentando se preencher através de outros, mas a partir da abundância compartilhando com outros. Essa é a diferença entre viver para a validação humana e viver para a validação divina. Uma te deixa sempre faminto, a outra te deixa sempre cheio. Uma te torna dependente, a outra te torna livre. A escolha é sua. Mas a diferença determinará não apenas como você se sente sobre sua vida, mas que tipo de legado você deixará quando sua jornada aqui terminar. Neste momento, enquanto essas palavras penetram sua consciência, uma batalha silenciosa está acontecendo dentro de você. Entre quem você tem sido e quem você pode se tornar. Entre a força que você sempre teve e a fraqueza que você aceitou como verdade.
entre a vida que você está vivendo e a vida que está te chamando. Você sente isso, não sente? Essa inquietação interior que não consegue mais ignorar. Essa fome por algo maior que não consegue mais alimentar com distrações vazias. Essa certeza crescente de que chegou sua hora de parar de ser espectador da própria vida. Agora mesmo, neste instante, sua mente está sendo reprogramada. Cada verdade que absorveu está reescrevendo códigos antigos de pensamento. Cada insight está dissolvendo limitações que você carregava há anos. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Mas aqui está a questão crucial. Essa transformação só se completa através da ação, através de decisões concretas tomadas agora. Não amanhã, quando você se sentir mais preparado. Não na próxima semana, quando as circunstâncias melhorarem. Agora. O silêncio interior que você aprendeu. Pratique agora. O domínio dos pensamentos que descobriu. Implemente agora. A autoridade espiritual que despertou. Exerça agora. Cada segundo que você adia é um segundo onde os velhos padrões tentam se reinstalar. Cada momento de hesitação é uma oportunidade para que a mediocridade recapture seu território mental. Se você quer continuar essa jornada de despertar, se quer mergulhar ainda mais profundo nessas verdades que estão transformando sua vida, não espere. Se inscreva agora. Ative as notificações agora. Comprometa-se com seu crescimento agora. Porque a pessoa que você está se tornando não pode mais aceitar adiamentos. Não pode mais tolerar desculpas. Não pode mais viver na procrastinação espiritual. Seu momento é agora. Sua hora é agora. Sua transformação é agora. Não amanhã. Não depois. Agora.